Então tá, meus queridos amigos, que bom que nós estamos de novo aqui para conversar um pouquinho sobre as questões de vestibular que eu havia deixado na aula de literatura acredito que uma semana atrás. Nós vimos então algumas questões, exemplos de questão de vestibular relacionado ao período realismo do Machado de Assis. Nós estamos fazendo aí uma maratona da leitura obrigatória da URGS. Então é muito importante que nós vejamos como é que essas questões são feitas no vestibular, para que vocês já saibam, já cheguem no vestibular tendo em mente como é que pode aparecer, né, as perguntas relacionadas aos livros que vocês estão lendo, tá bom? Então aqui está a questão, né? Português, prova objetiva realizada na PUC-RJ no dia 8 de 12 de 99. Não se deixem levar pela data, tá, pessoal? Embora aqui esteja do ano de 1999, foi no ano que eu fiz o vestibular para medicina na URGS, mas na verdade as questões são bem atuais, elas podem sim vir a se repetir, tá bom? Questões antigas têm mais chance de repetição do que questões novas, tá bom? Espero que vocês entendam isso. Outra coisa também interessante de vocês saber é que é interessante pensar como que a universidade ou a comissão criadora das questões pensou para fazer essas perguntas, tá? Tem que pensar um pouquinho com a mente deles antes de responder, antes de dar uma resposta, porque nem sempre as respostas são óbvias, tá? E a terceira coisa que eu tenho para falar para vocês também é que eu fiz as questões fazendo mesmo, tá? Eu não olhei no gabarito e depois eu vim para cá e fiz as questões. Todas as questões que eu vou falar para vocês aqui agora, eu fiz elas de verdade sem olhar no gabarito. Por quê? Uma questão de ética de professor. Eu não poderia dar para vocês questões as quais eu não poderia resolver. Então eu me senti na obrigação de fazer elas e em seguida passar para vocês uma explicação sobre elas. Daí depois que eu fiz as questões, eu fui lá no gabarito e olhei para ver se eu estava certo. Por quê? Porque eu não queria fazer um vídeo e depois ver que estava errado e voltar e corrigir. Vocês sabem muito bem que eu sou sincero, né? Não teria por que eu mentir isso para vocês, né? Até porque eu já fiz questões na sala de aula junto com vocês. Algumas eu acertei, outras eu errei na frente de vocês, errei mesmo, não tenho vergonha disso. Quando eu não olho no gabarito eu digo, quando eu olho eu digo também. Tá? E essas aqui eu não olhei do gabarito, eu fiz elas de verdade e posso dizer com orgulho que eu acertei todas, graças a Deus, tá? Embora vocês não estivessem juntos para conferir, eu garanto que eu acertei todas. Eu não quis fazer o vídeo sem conferir se eu acertei mesmo ou não, porque senão se tornaria, digamos, muito enfadonho. Demora muito, né? Leva um tempinho para raciocinar e assim, já tendo conferido se eu acertei ou não acertei, eu já posso chegar aqui e fazer esse vídeo para vocês com as respostas na cabeça, com as respostas em mão e falando com mais certeza daquilo que eu penso. Vamos para o vídeo então, vamos para as questões aqui. Primeiro de tudo, gente, eu recomendo a vocês que leiam o texto, tá? Vocês devem já ter lido o texto para depois ir para as questões. Porque algumas delas, inclusive, já dá para responder de cara sem ter que retornar o texto. Mas se tu pensar que tem que retornar pro texto, tu pode voltar sem problema nenhum, tá? Beleza. Primeira questão, número 16. O Alienista, publicado entre outubro de 1881 e março de 1882, é considerado um dos mais importantes contos de Machado de Assis, a partir da trajetória de Simão Bacamarte, protagonista da história. Vejam que história aqui tá com E, tá, gente? Por quê? Por causa que é uma história de ficção, tá? Não é história real, então não é com H, é com E, tá? Machado constrói um painel da sociedade brasileira em seu tempo, com seus valores, problemas e impasses. Tomando por base o fragmento selecionado, assinale a opção que melhor exprime a intenção do autor. Já vou dizer de cara para vocês que a resposta certa é a letra B, tá, pessoal? Não vou ficar enrolando. Por que, que é a letra B? Porque ela já vem de cara com uma palavrinha muito icônica do Machado de Assis, tá? Que marcou muito esse autor, esse escritor, que é a palavra ironia. Então aqui diz: ironia em relação aos critérios utilizados por Simão Bacamarte na escolha de
Dona Evarista como sua esposa e genitora de seus filhos? Tá? É esta a resposta. Vocês devem entender, pessoal, que não é aquilo que o texto está dizendo, e sim qual é a intenção do autor ao escrever isso. Tá? Então, com certeza, a intenção dele foi ironizar em relação aos critérios utilizados pelo personagem Simão Bacamarte na escolha de Dona Evarista como sua esposa e genitora de seus filhos. Por que ele faz isso? Voltando para o texto, né? A resposta está aqui, né, a partir da linha 10, vamos dizer assim, né? Lembrando que ele não quer ridicularizar o personagem, ele está assim ironizando a situação. Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, excelente vista, estava assim apta para dar-lhe filhos robustos. Então nós vemos aqui que se trata de um médico que mediu o pulso e fez um exame da mulher antes de se casar com ela. Depois, mais adiante, ele diz que ela não era bonita, mas ele não poderia deferir, abrir mão da ciência por causa da beleza da mulher. A ciência para ele é mais importante do que o agrado pela beleza. Então isso aqui Machado de Assis está ironizando com certeza e trazendo de forma bem clara, né, para o leitor essa atitude bizarra, dá para se dizer assim, do Simão Bacamarte. Tudo bem? Vamos para a próxima questão então, espero que tenham entendido. Se não entendeu, deixa no comentário aí, por favor, para que eu possa entender a dúvida de vocês. Em relação ao foco narrativo, podemos afirmar que, lembrando, gente, que foco narrativo, o que é isso? Foco narrativo é se o narrador se refere ao texto dizendo eu, dizendo tu ou dizendo ele. Tá? Vamos lá então aqui. Ó. Alternativa A narrativa é constantemente interrompida pelos comentários de Simão Bacamarte, o que faz dele um narrador da história. Será que é essa aqui? Vamos ler a número 2. Alterna-se no trecho narradores de primeira e terceira pessoa, prática comum na ficção realista. Será que é isso? O narrador é de primeira pessoa onisciente. Será que é isso? O narrador constrói a sua narrativa a partir da leitura dos cronistas de Itaguaí, problematizando a noção de origem e a veracidade dos fatos narrados. Será que é isso aqui? Os cronistas, letra E, os cronistas da Vila de Itaguaí são os verdadeiros narradores da história, como pode ser percebido no início do texto. Tá, pessoal? Essa aqui, a resposta é a letra D. Letra D. D de dado. Por que D de dado? Por causa que é o que acontece, nós podemos perceber isso logo no início do conto, quando o Machado já escreve assim: as crônicas da Vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico. Então isso significa que o pseudo-narrador, tá, o escritor dessa história aqui que está sendo contada, na verdade é alguém que leu as crônicas de Itaguaí. Então não é algo que acontece concomitante no momento que está sendo escrito. Muito importante vocês saberem disso. Tá? A história do alienista, ela não acontece no momento que é escrito. E sim, algum leitor resolve comentar essas crônicas e essas histórias. Então trata-se de alguém contando uma história que já foi contada antes. Por isso que é a resposta letra D. Tá? Porque a letra D está dizendo justamente isso. Ó. Tá? O narrador constrói a sua narrativa a partir da leitura dos cronistas de Itaguaí, problematizando a noção de origem e a veracidade dos fatos narrados. Eu acho que eu nunca expliquei tão bem uma coisa. Por favor, gente, deixe nos comentários se tu não entendeu, tá? Vamos para a próxima questão, para não tomar muito tempo. Número 18. O texto nos permite afirmar que, dois pontos, Evarista recusa-se sistematicamente a submeter seus tratamentos. Quem lê o texto sabe muito bem que isso não acontece. Pelo contrário, mostra até uma certa submissão, de forma que a Dona Evarista, no trecho que está na prova aqui, ela não aparece, ela não fala, ela não coloca a palavra em nenhum momento. Tá? Então ela é verdadeiramente submissa. Letra B. Evarista não se empenhava no projeto de ter filhos, pois temia também. Aqui, em momento algum, o trecho fala que ela se negou a ter filho, ou que ela não se empenhava. Letra C. Evarista negou-se a fazer uma dieta alimentícia, também não fala isso.
tá, pessoal? Em momento algum, tudo isso aqui, ó, que está dizendo que ela se empenhou, que ela se recusou, que ela se negou, é tudo mentira, tá, pessoal? Todas essas alternativas aqui são falsas, porque em momento algum o trecho nos mostra uma opinião, tá? Uma fala sequer da Dona Evarista. Então, nenhuma dessas aqui é verdadeira. Ela não se coloca diante do leitor, tá? Ela é sempre citada, mas ela nunca se manifesta. Letra D. A devoção do trabalho ajudou Bacamarte a esquecer um projeto frustrado em sua vida? Esta aqui é a resposta certa, tá? Letra E. O tio de Simão Bacamarte admirou-se do sobrinho ter escolhido como sua esposa viúva Juiz de Fora. Eu digo para vocês que essa letra I aqui, ela está aqui para confundir. Porque, de fato, existe uma certa surpresa por parte do tio de Simão, né? Isso é mencionado aqui, na linha 15, aqui mostra, né, que o tio de Simão Bacamarte havia ficado surpreso com a escolha do sobrinho. Tá? Mas em momento algum diz que foi por causa que ela era viúva de um juiz de fora. Inclusive dá a entender aqui que é por causa dela não ser bonita. Então esse é motivo suficiente para nós descartarmos essa alternativa. Quase falhou minha língua aqui agora. Tá? E nós termos certeza de que a resposta certa é a letra D. Tá? A devoção ao trabalho ajudou Bacamarte a esquecer um projeto frustrado em sua vida. Isso é claramente colocado pelo autor na linha 39. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção. Daí ele se volta para a psiquiatria. Então essa aqui é certa, tá, gente? É a certa por causa que, de fato, a devoção ao trabalho ajudou ele a superar a falta de um filho. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. De novo, ó, se não entendeu, deixa nos comentários. Vamos lá, número 19, nós temos aqui então: o texto nos permite afirmar de Simão Bacamarte que, letra A, mudou-se para Itaguaí por tratar-se de um lugar no Brasil onde ainda não havia nenhuma autoridade na área da patologia cerebral. Não é essa a resposta, não é isso que diz o texto, tá? Não tem como eu voltar lá porque todo o texto, na verdade, refuta essa ideia. Não é só um trecho que não diz isso. Todo o texto dá a entender que não foi isso que aconteceu. Tá? Se tu não entendeu, volta de novo que tu vai entender. Letra B. Declinou das ofertas do rei de Portugal porque não correspondiam às suas expectativas de remuneração. Em momento algum, tá, o autor fala em remuneração ali. Tá, pessoal? Então não é a letra B também. Casou-se com Evarista aos 40 anos, embora a achasse miúda e vulgar, pois via... Não, tá? Não menciona a crítica do personagem Simão em relação a Dona Evarista. Tá? Em momento algum, antecipadamente, fala que ele a achava assim. Ele refutava a ideia, tá? Mas ele não achava que ela fosse feia. É isso aí, gente, tá? Então, ele sabia que ela era feia, mas ele não tinha esse ponto crítico e isso não está expresso no texto. Então tem que tomar cuidado para não colocar palavras na boca do personagem. Letra D é a correta, tá? Vamos ler ela aqui. Passou a dedicar-se especialmente ao estudo das doenças mentais somente alguns anos depois do seu regresso em Itaguaí. Isso fica claro a partir da linha 30. Tá? Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo de matéria, releu. Então aqui ainda ele está querendo ser pai. E logo depois, ali a partir da linha 40, mostra então que ele encontrou a refúgio, né, consolo na ciência. Então já se passaram vários anos até que ele decide optar pela psiquiatria, tá? E daí ele se torna, digamos, um médico renomado. Tá? Ele cai de cabeça na ciência da psiquiatria e esquece a paternidade. Beleza, gente? Vamos lá então para número 20 e derradeira questão, a última, né? Finalmente. As expressões abaixo estão dicionarizadas como acepções possíveis para preterir. Essa pergunta aqui, gente, ela se torna confusa se tu não entender o que é acepções.
Acepções são modificações, tá? Substituições. Tu pode substituir o verbo preterir do texto, que está lá na linha 25, por qual outra palavra que está colocada abaixo. Esse tipo de pergunta era muito comum, gente, antes de 2002. Porque a partir de 2002, as universidades, né, o Enem se tornou mais popular, e as universidades, juntamente com o Enem, chegaram a um consenso de retirar pega-ratões, né, o popular pega-ratão das questões, por causa dos recursos que os concursandos entravam, né? Havia muito recurso por causa de, digamos assim, ó, perguntas mal feitas, perguntas dúbias, perguntas que não deixavam bem clara qual era a resposta. Então se entendia que isso prejudicava o candidato e acabava então por alterar a classificação. A partir então dessa época, mais ou menos 2002, 2003 por aí, começou a mudar essa ideia tanto do Enem como dos vestibulares. Tá? Então esse tipo de questão aqui eu acho muito difícil que ocorra novamente na forma como ela está aqui. Talvez ela ficasse mais clara se ao invés da palavra acepção fosse colocada substituição. E a palavra preterir aqui, gente, obrigatoriamente deveria estar em negrito e entre aspas, para destacar melhor essa palavra, porque de fato aqui como ela está sendo colocada, ela não deixa claro se ela faz parte da pergunta ou se é uma palavra a ser buscada no texto. Tá? Então só estou trazendo isso para vocês entenderem. Vocês podem encontrar essa questão aqui no vestibular com certas modificações, tá bom? Só um adendo aí sobre a parte técnica da questão. Como eu disse, tem que pensar como os formuladores pensam, né? Então aqui, gente, qual é a palavra que substitui preterir? Tá? A resposta certa aqui é letra C. Deixar de parte, tá bom? Letra C. Deixar de parte e não é omitir, tá? Por que deixar de parte? Se nós formos para o texto lá na linha 25, tu vai entender muito bem que embora o verbo preterir possa também significar no dicionário omitir, aqui nós temos então uma palavra que melhor se adequa, tá bom? Tá aqui, linha 25. Quanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência, tá? Então, preterir, deixar de parte, tá? Deixar de parte os interesses da ciência, ou seja, deixar de lado, tá? Os interesses da ciência. Se nós formos ler, fica assim, ó. Dona Evarista era mal composta de feições, era longe de lastimá-lo, agradecia a Deus por quanto não corria o risco de deixar de parte os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Consorte significa prazer vulgar, gente, prazer assim terreno, tá? Isso que é consorte. Linguagem do final do século XIX, tá, gente? É bom se acostumar com isso. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aí, tá? Espero que eu tenha esclarecido para vocês as questões aí, tá? Por favor, deixe nos comentários se você tem alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa, que nós trataremos de esclarecer. Na nossa próxima aula, nós já estaremos na nova sala de aula, tá? Lembrando que essa aqui é a última correção que nós fazemos nessa sala de aula antiga. A partir da semana que vem, então, já estaremos na sala de aula nova, tá? Do e-mail que a professora Michele fez para vocês lá do Educar. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Abração a todos, que Deus abençoe.